sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, ficaste grávida, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Eu quero que você identifique as 3 coisas que o anjo falou para Agar. Olha só, eu vou ler de novo. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Então a primeira coisa. Aí ele continua: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E mais uma coisa, a terceira coisa que ele vai dizer: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração, por esse privilégio, Senhor, que nós temos de louvar o Teu nome, de adorar o Teu nome, também por esse privilégio que nós temos de investir no Teu reino, o suor do nosso trabalho, as primícias da nossa renda. Muito, muito, muito obrigado por tudo isso. Obrigado pela vida, obrigado porque nós podemos ouvir Tua palavra, podemos lê-la, podemos compreendê-la. Senhor, tudo vem do Senhor. Reconhecemos que tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. E nessa noite nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Clamamos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor, ó Deus, revele a Tua palavra para nós, em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero falar dessa mulher, né? Quero falar dessa mulher, simplesmente uma mulher, Agar, uma mulher que está passando por um momento muito difícil. Ela tem um sonho, e esse sonho está sendo ameaçado de morte, não é? Eu não quero falar da Agar como o erro do Abraão, não é? Eu não quero que vocês associem a Agar com isso, hoje não é? O nome dela está muito estigmatizado, não é? O erro do Abraão, o conflito dos israelitas com o mundo árabe. Eu não quero que vocês pensem nisso, quero que vocês pensem nessa mulher, simplesmente nessa mulher, ok? Ela está completamente perdida, não está entendendo nada do que está acontecendo, e uma escrava que tinha um sonho, e o sonho está sendo ameaçado de morte, não é? Então Deus encontra a Agar exatamente no momento que ela não tem mais nenhuma esperança. Ela está no deserto, não é? Ela está sozinha ali com o bebezinho dela no ventre. Ela está à beira da morte. Naquele momento Deus vai ter esse encontro com ela e vai falar essas coisas para ela, né? Ela tem um sonho, sabe? Então, irmãos, quando a gente tem um sonho, eu vou te falar uma coisa. Quantos aqui tem um sonho, mas um sonho mesmo assim, que você sonha acordado, né? Pode até sonhar dormindo também com ele, mas deixa eu ver de novo. Olha só, quanta gente, é impressionante, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Então Deus te dá um sonho para você sonhar esse sonho, porque Ele quer realizar. Quem está me entendendo? Então o sonho que você tem aí, que parece maior do que você, que parece ser impossível de você realizar, é um sonho de Deus mesmo, não é? Só vai ser realizado por interferência de Deus. Se você pensar assim: não, meu sonho é facinho, é só eu fazer. Então não é de Deus esse sonho, porque o sonho de Deus precisa de um milagre mesmo. Quem está me entendendo? E Deus colocou esse sonho no seu coração. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, Salmo 137, né? Diz que Deus satisfará os anseios do nosso coração. Ele coloca esse anseio no nosso coração. Aí a gente começa a sonhar com esse sonho, a gente começa a pensar nele, a gente começa a orar por ele, não é? Ele passa a ser o objetivo principal da nossa vida. A gente começa a perseguir esse sonho, porque Deus quer realizá-lo. Irmãos, o que nós ligamos na terra, é só o que nós ligamos na terra que é ligado no céu. Quem está me entendendo? Então Deus coloca esse sonho no seu coração, para você sonhar mesmo, e perseguir esse sonho, porque Ele quer realizar. Então Deus colocou aquele sonho na Agar, né? De ter um filho. Agora, veja bem, o sonho dela está sendo ameaçado de morte. Ele está realmente para morrer. E aí então vem o anjo do Senhor com letra maiúscula, ali o anjo do Senhor. Alguns teólogos chamam isso de cristofania, ou seja, uma pré-encarnação de Jesus no Antigo Testamento, não é? Então não precisa você acreditar nisso.
Se foi o anjo ou se foi o próprio Jesus que falou com ela, o importante é que veio de Deus, né? Deus falou com ela 3 coisas. Olha, para o seu sonho não morrer, você tem que fazer essas 3 coisas. Quem tem um sonho? Então, a minha mensagem para você hoje é: não deixe o seu sonho morrer. Não deixe esse sonho morrer, por mais difícil que ele possa parecer. Não deixe ele morrer. Deus te encontrou aqui, amém, querido? Nesse deserto, está calor de propósito, foi tudo planejado para você se sentir no deserto. E aí, eu te garanto que a H estava mais com calor do que você, não é? Com mais sede do que você. Irmãos, foi tudo planejado, aleluia. E agora presta bem atenção. Deus vai falar com a H. E ela vai ter que fazer 3 coisas para que o sonho dela não morra. Quem está pronto para ouvir essas 3 coisas? Amém? Então, qual que é o meu tema mesmo? Fala isso bem forte para esse crente aí perto de você: não deixe o seu sonho morrer, não é? Não deixe esse sonho morrer, não é? Porque é interessante, irmãos, vocês vão ver que a Agar precisa dessas respostas. Deus não vai lá, não, pode ficar, não precisa fazer nada, Agar, fica quieta aí, faça o que você quiser, porque eu não vou deixar o sonho morrer. Não. Ele dá 3 comandos para ela. Ela tem que dar essas respostas, não é? E nós temos que dar essas respostas para Deus hoje, para o nosso sonho não morrer. Muito bem, então a primeira coisa aqui que o anjo vai falar com Agar, ele vai dizer assim para ela: submeta-se. Dá um grito aí. Submeta-se. Submeta-se. Olha aí o que diz Gênesis 16:9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Irmãos, isso para nós, na nossa cultura, é uma loucura. É difícil a gente entender isso, né? Mas o fato é que naquela cultura, o que estava no ventre da Agar não era dela. Ela era uma mulher escrava, ela foi comprada pela dona Sara, ela pertencia à dona Sara, consequentemente tudo que estava nela era da dona Sara. Então ela pega o filhinho da dona Sara que está dentro dela e vai para onde ela quer. Ela toma a decisão que ela quer, ela faz o que ela quer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o que está em você, mas não é seu. Foi Deus que te deu. Você não pode fazer disso o que bem parecer para você. Você tem que se submeter. Aí o anjo fala para ela: Sara, Agar, volta e humilha-te debaixo da mão de Sara. Sabe, irmãos, esse é o primeiro comando. Eu vejo aqui uma exortação, mas eu vejo também uma honra do anjo, porque a Sara tinha acabado de falar para o Abraão assim, a respeito da Agar. Ele falou assim: olha, rejeita essa escrava. Não fala nenhuma vez o nome dela. Na verdade, o nome da escrava não era mencionado. Isso não tinha interesse nenhum. Era uma coisa, a escrava, um objeto. Podia comprar, vender, podia trocar, podia matar naquela cultura. Pensa. Então a Sara fala para Abraão: rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu Isaquezinho. O filho dela ela chama pelo nome, mas o filho da escrava não tem nome, a própria escrava não tem nome. Mas, irmãos, do céu o anjo ou Jesus bradou: Agar, chamou ela pelo nome. Irmão, isso aqui é muito lindo. Então ele honra a escrava. Eu fico imaginando como que aquela escrava se sentiu, porque ela não era chamada pelo nome, mas Deus a chamou pelo nome, né? Deus já cura a autoestima destruída da escrava. Quem está comigo aqui? Mas ao mesmo tempo ele repreende ela. Ele diz: Agar, serva, no original lá é Ded, é escrava. Ele diz: Agar, dá a identidade dela, escrava de Sara, volta e submete-se à tua senhora, à tua dona. A palavra lá, dona. Submete-se à tua dona, debaixo da mão dela. Meu Deus, que loucura. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa que nós temos que fazer para que o nosso sonho não morra, para que Satanás não destrua o nosso sonho, é nos submetermos às autoridades constituídas por Deus na nossa vida. Toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E aquele que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, a primeira coisa, o primeiro pré-requisito para nós sermos úteis para Deus é a submissão. A independência nos desqualifica. Olha que coisa interessante. O rei Saul, vocês conhecem a história dele, não é? Ele não brigou com o profeta Samuel. O Samuel deu um comando para ele de Deus, não é?
Não, Deus não falou diretamente com o rei Saul, foi um comando para o Samuel. Ele falou assim: olha, Samuel, chegou a hora, não é? Chegou a hora da recompensa dos amalequitas, porque eles mataram os velhos e as crianças no deserto. Chegou a hora dos amalequitas, não é? Então quem vai trazer essa disciplina é o rei Saul. Fala para ele que tudo tem que ser destruído, não é? Todas as pessoas, todos os animais, inclusive o rei, tudo. Aí o Saul não briga com Samuel, não se rebela com Samuel de uma forma grotesca, ele simplesmente toma uma decisão independente. Ele vai lá, ele vê o gado dos amalequitas, que são muito bom, tudo Angus. Cadê o Marcão? Tudo Angus, não é? Um gado muito maravilhoso, e ele também pensa: eu vou humilhar o rei em praça pública, não é? Para que, é assim que se faz em Israel. Mas ele não tinha essa autorização. Agora, irmãos, quem deu esse comando para ele foi uma autoridade delegada, não foi o próprio Deus. Ele tinha que se submeter àquela autoridade delegada. O que o Saul faz? Ele toma a decisão dele independente. Quando o Samuel chega lá para prestar conta com ele, ele diz: você cumpriu a missão? Ele diz: cumpri. Cumpriu, cabalmente cumpriu. Ele falou: que cheiro de animal é esse? Que barulho de animal é esse? Ah, é o gado que eu separei para fazer uma oferta para Deus, não é? E quem é esse cara aí? Ah, é o rei amalequita. O Samuel chamou ele de louco. Você está louco. O Senhor acaba de tirar de você o trono, porque só pode exercer autoridade quem está debaixo de autoridade. Isso é uma lei de Deus, irmãos. Então, para que um sonho meu não seja destruído, eu tenho que me submeter a alguém. A pergunta é: cadê os jovens que estão aqui, não é? Além de mim. Irmãos, vocês têm que se submeterem aos pais de vocês. Você tem que buscar conselhos dos pais. Bem-aventurado, não é? O jovem que se submete aos seus pais vai ter vida longa sobre a terra. Tudo que ele fizer vai dar certo. Mas não é só os jovens, nós todos também. Nós todos temos autoridades constituídas por Deus. E muitos sonhos estão sendo destruídos por Satanás porque nós temos perdido a autoridade, porque nós não nos colocamos debaixo de autoridade. Um dia eu estava conversando com um amigo meu que ele é da polícia, ele é tenente da polícia e ele cuida da parte da cavalaria, ali em Belém, não é? Eu estava dando uma aula sobre autoridade espiritual, sobre esse assunto, e ele falou para mim assim: pastor, tem muito sentido o que você está falando. Ele falou porque às vezes a polícia compra cavalos caríssimos, às vezes vem até de fora do país, né? Puro sangue inglês, cavalos assim, conceituadíssimos, um pedigree altíssimo, muito caro. Mas às vezes a gente prefere um cavalo muito mais inferior para ir para o combate do que um cavalo desse. Eu falei: sério, por quê? Apesar dele ser mais rápido, mais forte, mais bonito, ele não se submete, não é? Ele precisa treinar ele para ele se submeter, porque numa hora de um sufoco ali, esse cavalo pode não obedecer a ordem e ele pode disparar e matar alguém, pode passar por cima de alguém ali no meio daquela multidão. Então ele é muito bom, ele é top de linha, mas ele não serve, não agora, porque ele não se submete. Quem está comigo aqui? O anjo vai dizer assim para Agar: Agar, volta. Agar, escrava de Sara, volta, submeta-se à sua dona. Meu Deus do céu, quando eu lia isso aqui eu ficava impressionado com isso, né? Mas aí um dia eu li lá em 1 de Pedro 2,18, que fala assim mesmo: sejam submissos às autoridades constituídas de vocês, não somente aos bons e cordatos, mas aos maus e insensatos, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. Meu Deus, está na sua Bíblia isso. Quem está me entendendo? Qual que é a primeira coisa para um sonho não ser destruído? Submissão. Irmão, Moisés era um cara de 40 anos que tinha um chamado, não é? E aí, ele tinha um chamado de libertar Israel. Um dia ele viu um egípcio brigando com um israelita, sendo injusto com o israelita, submetendo um israelita à escravidão. Ele, como um libertador de Israel, que tinha um chamado dentro dele, ele foi lá, que foi o que ele fez? Matou o cara, matou o egípcio. Irmão, isso deu uma confusão. Ele teve que fugir do Egito. Por 40 anos ele viveu no deserto. Agora com 80 anos, agora ele está submisso, trabalhando para o sogrão dele, não é? Servo do sogro dele,
submisso, presta conta com o servo, com o sogro dele. O sogro dele de vez em quando aparece na Bíblia repreendendo ele, lá em Êxodo 18, corrigindo ele, porque ele está sobrecarregado de trabalho. O sogro dele, não, está tudo errado, vamos fazer assim do meu jeito, né? Líder do Moisés. Agora o Moisés, irmãos, apacentando o rebanho do sogro dele, tem um encontro com Deus. Interessante isso. O texto fala assim, que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, e aí ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. Quando que Deus se apresentou novamente para ele? Quando ele estava submisso. Aí, agora ele com 80 anos, Deus fala para ele, vamos lá Moisés, a missão, aqui, vamos renovar o chamado. Aí ele diz, não Senhor, eu não, manda outro no meu lugar, eu estou com 80 anos, não dou mais conta, eu não sou mais aquele puro sangue inglês. Aí Deus fala para ele, agora que você presta, você tem 40 anos a mais, mas agora você presta, porque você aprendeu a se submeter às autoridades constituídas. Só quem me entendeu, dá um glória a Deus. Qual que é a segunda coisa aqui que eu vejo o anjo falar com Agar? Ele vai dizer assim para ela, creia na promessa. Creia na promessa. Qual que é a primeira coisa mesmo? Submeta, volta, submeta-se à autoridade da sua dona, não é? Agora, a segunda coisa aqui, creia na promessa. O anjo vai dizer assim para ela em Gênesis 16, 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Irmão, presta bem atenção no que eu vou te falar. Só tinha um jeito da Agar se submeter, se ela recebesse, se ela cresce naquela promessa. Não é fácil a gente se submeter, não é fácil, isso não é da natureza humana. A natureza humana é independente, a natureza humana é orgulhosa. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso e dá sua graça ao humilde. A natureza humana não é humilde, ela é orgulhosa. Então tem que ter um mandamento na Bíblia, não é? Submeta-se. Agora veja bem, Deus manda se submeter, mas Ele dá uma promessa, filha, olha só, a sua descendência será numerosa na terra. Em outra parte, ela fala para Agar, de Ismael vão nascer 12 príncipes, uma multidão nascerá dele. Olha só, então irmãos, e por que isso é importante? Porque quando a Agar volta, quem está entendendo que ela vai ser criticada? Quem está entendendo que vão ter uns olhares para ela, voltou, né? Não deu certo o projeto, está de volta, né? Aí, não é? As críticas, os olhares. Quem está entendendo que a Sara está furiosa com ela agora? Porque levou o bebezinho dela, propriedade dela, quase matou o bebezinho da bichinha. Quem está entendendo que a Sara está furiosa com ela, irmãos? Ela só é capaz de enfrentar todas essas adversidades porque ela tem uma promessa. A pergunta que eu tenho para você, você tem uma promessa? Quantos aqui que disseram ainda há pouco, eu tenho um sonho? Tem uma promessa de Deus a respeito desse sonho, deixa eu ver. Olha quanta gente, meu Deus. Você crê nessa promessa? Não é? Agora, irmãos, qualquer adversidade que aparece, não vocês, né? Mas qualquer adversidade que aparece, alguém critica, não, você não vai conseguir, muitas pessoas já tentaram fazer isso, é muito difícil isso acontecer, a pessoa já desanima. Ou então ela é criticada, ela fica super magoada, não quer mais, e desiste do sonho, o sonho morre. Irmãos, só se nós tivermos promessas, se nós confiarmos nessas promessas, que nós vamos conseguir nos submeter e passar por todas essas dificuldades. Amém, queridos? Por isso que é importante, eu digo, nós temos que perseguir essas promessas. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Só alcança a promessa quem tem perseverança. Por que muito crente, eu recebi uma profecia, uma promessa. Olha, e foi de Deus mesmo, foi Deus que deu mesmo, não é? Aí a promessa começa a demorar a se cumprir. Eu acho que esse profeta não era muito de Deus não é? Ou então Deus falou com você em sonhos, dormindo, ou falou através de uma palavra, te deu uma promessa, mas demorou tanto, que você pensa, eu acho que eu ouvi errado. Não, irmãos, não, você tem necessidade de perseverança, porque depois de haver feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa, só se você não desistir. Eu como pastor, eu vejo muita gente, a gente está há muito tempo no ministério, e eu vejo muita gente fazendo assim, o cara está muito empolgado, sabe? Quem já viu isso? O cara está lá pegando fogo, muito empolgado, é o sonho que Deus colocou, né? O cara tá, aí ele planta aquele sonho, aí começa a crescer a plantinha, aí ela está tão bonitinha, mas está demorando tanto, já está demorando quase um mês para dar fruto.
Né? Pensa, ele plantou ali sei lá, um pé de cupuaçu, que é 3 anos para dar fruto, mas um mês ele já quer fruto. Aí ele fica, sabe, ansioso porque não dá fruto. Aí ele, o que ele faz? Ele abandona aquela plantinha lá e ele já vai para outro projeto, para outro sonho. Agora ele tem outro sonho, aí ele planta outro sonho aqui. E enquanto aquele lá está crescendo o mato em cima dele, mas aí a plantinha começa a crescer. Aí ela já está com quase um ano, mas não tem fruto nenhum, bichinho. Era uma castanheira que demora quase 100 anos para dar fruto, mas não, aí ele diz, não aguento. Aí ele deixa lá. E sabe, irmãos, pessoas que vão abandonando os seus sonhos, as suas sementes, as suas plantações pela vida fora. Quem está me entendendo? Irmão, nós precisamos de perseverança. Nós temos que ter um objetivo definido na nossa vida. Sabe aquele... Eu até estava contando para os irmãos, eu lembrei agora, que eu estava contando para vocês lá, né, lá na nossa reunião, que essa história marcou demais a minha vida essa semana, porque eu esqueci o nome dele agora, o sobrenome é Barner, né? Mas ele queria ser o sócio do Thomas Edison. Ele atravessou os Estados Unidos do sul ao norte para encontrar com o Edison. E quando ele chegou lá, porque ele passou fome no trem, porque ele só tinha passagem de trem, ele não tinha dinheiro para comprar comida no trem. Ele chegou lá, passando mal, branco, parece um fantasma. E aí ele se apresentou para o Edison. Aí o Edison foi lá, porque alguém queria falar com ele, ele foi muito educado, atendeu o cara e tal. E aí esse cara falou assim para ele: eu vim aqui para fazer o senhor um bilionário. O Edson queria rir dele, daquele mendigo na frente dele. Aí ele disse: eu quero propor uma sociedade com o senhor, eu quero ser seu sócio. O Edson não estava entendendo nada. Ele disse: olha, mas diz que ele viu tanta verdade naquele olhar. O Edson contando na biografia dele, ele viu tanta paixão naquele homem, que ele disse: rapaz, eu não tenho uma sociedade para te oferecer, mas eu tenho um emprego. E o cara disse: onde que eu assino? E foi ser o faxineiro do Edison. Por 5 anos ele trabalhou com o Edison. Irmãos, até que um dia o Edison inventou o que depois se transformou no disco, na vitrola, no tocador de disco de vinil, não é? E aí só ele acreditou. Ele disse: se você me der essa chance, eu vendo esse produto. E o Edison disse para ele: rapaz, eu te dou. E ele ficou milionário, o Barner. E o Thomas Edison depois ofereceu para ele uma sociedade. Sabe, irmão, tem que ter paixão, tem que ter sangue no olho, não pode desistir, não pode abandonar o projeto só porque alguém disse: fez cara feia para você. Você tem uma promessa, Deus falou com você que vai dar certo, que vai se multiplicar, que 12 príncipes nascerão desse sonho. E aí você desiste assim? Não, irmão. Não, então não era uma promessa de Deus, ou você não crê na promessa de Deus? Não. Quem está me entendendo? Então, o que é que o anjo fala para Agar? Agar, não deixe o seu sonho morrer, volte e se submeta, mas não vá sozinha, vá com essa palavra, toma essa promessa. E ela chegou ali, as coisas aconteciam lá, tudo errado, não é? Tudo contra ela, mas ela lembrava: a promessa vai se cumprir, já deu certo, vai dar certo, em nome de Jesus, Ele me prometeu. Amém, queridos? Agora, para a gente terminar, a terceira coisa que o anjo fala para ela é assim, preste atenção nos sinais. Então o anjo fala para ela: submeta-se, creia na promessa, preste atenção nos sinais, preste muita atenção nos sinais. Deixa eu te explicar. Vamos comigo, Gênesis 16, 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, você está grávida, Agar, e darás à luz um filho, a quem chamarás? Ismael. Essa palavra Ismael significa o Senhor ouve. Chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Agora presta atenção, irmão, isso aqui é muito, muito lindo isso, né? Eu estou falando para você algo que Deus falou no meu próprio coração, né? Eu não estou aqui só para te ensinar, eu estou aqui para compartilhar uma experiência com você. Então, é interessante porque a escrava, como você já sabe, não era a dona ela era uma barriga de aluguel na nossa cultura hoje, não é? Não era dela, estava nela, mas não era dela. Então ela não tinha direito nenhum. A escrava, como eu te falei, é um objeto que não tem direito nenhum, não é? Então, na verdade, ela não podia dar o nome para o filho. Quem podia dar o nome para o filho? A Sara e o Abraão, os pais da criança.
não é? Mas Deus falou para ela que o menino se chamaria Ismael. Irmão, você não vai ver na Bíblia, em nenhum lugar, a Agar voltando e contando essa experiência para Sara e Abraão e dizendo: olha, Deus falou comigo que o nome do filho vai ser Ismael. Não, irmão, ela não podia botar essa banca. Ela não podia botar essa banca. Ela ficou calada. Ela tinha que esperar o sinal. Ela tinha que esperar. A promessa vai se cumprir, Deus vai dar um sinal. Se o Abraão chamar esse menino de Ismael, irmão, pensa, ele podia chamar de Ismael, de Samuel, de Misael, de Betuel, de tudo que você pode. Era muito nome, era muita opção. Chamar de Ismael, que é a experiência dela, Deus ouve, irmão, era um milagre. Mas vamos ver se vai acontecer esse milagre. Gênesis 16:15. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Aí eu fico imaginando Agar, sem fazer nenhum barulho, sozinha, secretamente: vai se cumprir, esse é o sinal, já deu certo, em nome de Jesus. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você ficar só prestando atenção nas coisas ruins e reclamando da vida, você jamais vai ver o sinal, ou os sinais que Deus está dando para você. Quem está me entendendo? Você vê, Deus coloca o José numa prisão. Puxa vida, mas que coisa ruim, que coisa terrível. Mas, irmão, se ele não fosse preso, ele não conheceria o copeiro. Uau! Ele não conheceria o copeiro. E se o copeiro esqueceu ele por 2 anos lá, lembra? Ele falou: por favor, quando você sair daqui, rapaz, eu revelei seu sonho, não é? Quando você sair daqui, lembra de mim, fala bem de mim, porque eu estou aqui injustamente, fala de mim. O copeiro esqueceu ele. Irmão, graças a Deus que o copeiro esqueceu ele, porque o copeiro só vai lembrar dele quando o faraó tem a necessidade da revelação do sonho. Se o copeiro lembrasse do José antes, ele poderia sair de lá para ser ajudante de copeiro. Pensa bem, tudo isso são sinais. Deus está construindo o seu sonho. Vocês estão me entendendo ou não? Tudo que está acontecendo na sua vida, irmão, todas as coisas estão cooperando conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está tudo cooperando, está tudo construindo o seu sonho, não é? Sabe, esses nãos do José estavam construindo o sonho dele. E você não vai ver o José reclamando, murmurando: eu não estou entendendo nada, eu fui uma pessoa tão legal, eu sempre criei em Deus, eu criei nesse sonho, eu estou nessa prisão perpétua, quando que esse sonho vai se tornar realidade? Não, irmão, ele estava trabalhando lá, ele estava lá dando bom testemunho para o copeiro, ele estava lá dando bom testemunho para o padeiro, ele estava lá ajudando o carcereiro, ele estava testemunhando de Cristo lá, do Senhor lá, quem está me entendendo? E na hora certa, Deus tirou ele de lá. Agora presta atenção. Depois ele vai dizer para os irmãos: não foram vocês que me colocaram aqui. Os irmãos vão pedir perdão para ele, né? Ele diz: não, tudo bem, não foram vocês. Hoje eu entendi, foi Deus. Porque eu aprendi um idioma que eu precisava, eu aprendi a cultura do Egito que eu precisava, não é? Eu fui preso ali para conhecer o copeiro, foi tudo perfeito, eu saí na hora certa, exatamente na hora certa, eu não podia sair nem antes nem depois. Tudo isso são sinais de que Deus era comigo por todo esse tempo. Meu Deus, o José estava ligado nos sinais, vocês estão me entendendo? Então, irmãos, preste atenção nos sinais. Olha o que diz, para a gente terminar, Hebreus 5:8. Olha só, Jesus passou por isso, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então nem Jesus ficou fora disso. Para ele realizar o sonho dele, a missão dele, o propósito dele, ele teve, irmãos, que passar por todas essas experiências que foram construindo tudo para ele. Ele tinha que ser traído, senão ele não poderia ir para a cruz. Ele tinha que passar por todas essas coisas para ele chegar onde ele está agora, à direita de Deus. Aleluia, não é? Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas ele tinha que passar por todas essas coisas. Quem está me entendendo? Amém? Eu quero orar por vocês. Eu estava lendo hoje de manhã cedo, foi uma coincidência, uma jesuicidância na verdade. Eu estava lendo sobre o sonho do Martin Luther King Jr., né, que ele
ele tinha um sonho maluco, né, que ele tinha, porque na Constituição dos Estados Unidos dizia o seguinte: se tiver sentado um negro no ônibus e entrar um branco, o negro tem que se levantar, para o branco sentar. Para nós isso é uma loucura, não é, hoje? Mas eles estavam acostumados com essa cultura e com essa lei. O Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho. Foi o discurso mais famoso pelos séculos dos séculos aí, não é? Ele reuniu 200 mil pessoas e disse, esse discurso famoso dele, I have a dream, não é? Eu tenho um sonho. E ele disse: eu tenho um sonho que negros e brancos vão frequentar o mesmo restaurante, vão ter os mesmos direitos civis. Os caras diziam: esse cara é maluco, coitado desse pastorzinho negro, não é? Coitado dele. Irmãos, esse maluco mudou a Constituição dos Estados Unidos. Tem o dia de Martin Luther King Jr., que é um feriado nacional em todos os Estados Unidos da América, porque ele tinha um sonho e ele não abriu mão desse sonho. Ele brigou por esse sonho, ele foi para cima desse sonho, ele nunca desistiu desse sonho, apesar das críticas, apesar da pressão, apesar da morte, porque ele morreu por esse sonho. Vocês estão me entendendo? Cutuque esse crente aí e diga: não deixe seu sonho morrer. E fique em pé no seu lugar.